queridos, graça e paz, pastor Newton Júnior aqui, nós estamos iniciando mais um episódio do WCast, o nosso podcast da Secretaria-Geral de Educação Cristã da Igreja Metodista Wesleyana, realizado pelo Instituto Wesleyano de Educação. Eu estou aqui acompanhado pelo jovem profeta Isaac. E aí, Isaac? É isso aí, pastor, estamos juntos, é muito bom estar aqui mais uma vez e vamos dar continuidade. Hoje nós estamos falando sobre o tema ministerial e nós vamos falar sobre os jovens vocacionados. E nós convidamos aqui o Felipe, que é aspirante a pastor na Igreja Metodista Wesleyana, recém-formado do seminário. Seja bem-vindo, Felipe. Amém. Boa tarde a todos. Boa tarde, Isaac, Newton, você que está nos assistindo. Me chamo Felipe, como me apresentou. Tenho 23 anos. 23 anos? 23 anos, sou novo. Rapaz, cara. Realmente aí o tema é pra mim, Jovens vocacionados, Isaac tem quanto, Isaac? 25, pouco mais velho, um pouquinho mais velho. Eu tô me sentindo coroa aqui, ó. Que isso, rapaz? É o tema vai, É isso. E me formei junto com o Isaac, Seminário Interno, Polo Guarulhos. Que benção. Onde eu vejo que é um dos melhores lugares para se formar um obreiro. E graças a Deus hoje eu pude entender, pude compreender o chamado, O chamado de Deus através da vida do pastor, através da vida do ministro, através da vida do jovem, do adolescente. E eu creio que isso abrange a todos, sabe? Maravilha, Filipão. Você que está nos assistindo, ajude a gente a realizar esse podcast, compartilha, comenta, manda stories, divulga para que o WCast possa alcançar o maior número de pessoas, porque existem muitos jovens que certamente vão nos assistir, estão nos assistindo e terão dúvidas respondidas, alguns, querendo Deus, se sentirão chamados para o ministério. Eu estou aqui diante de dois jovens vocacionados ao ministério e eu sei que vai dar pano para manga hoje aqui. Como diz o pentecostal, a tampa da chaleira vai subir. Estamos só começando, Estamos só começando. Que seja inspirativo, Essa é a nossa intenção também, inspirar você que é um jovem que se sente chamado, que Deus tocou o seu coração e você não sabe, não tem uma direção ainda do que fazer. Exato, ou você que lidera jovens, você que é pastor e tem aí no seu ciclo de discipulados jovens que são vocacionados. Eu creio que esse vai ser um tempo de qualidade. Nós preparamos aqui, Felipe, algumas perguntas que o Isaac vai estar compartilhando e a gente vai batendo um papo. Amém, muito bom. Eu gostaria de saber de você, primeiro, como é essa sensação de você jovem ter sido chamado para um ministério separado na igreja local, Geralmente é um paradigma de que só se chama para um ministério, só é vocacionado uma pessoa mais velha. Quando você olha para um pastor, para a figura de um pastor, você não imagina uma pessoa tão jovem, uma pessoa tão nova, sendo destacada da sua família, deixando o lar, pai e mãe, indo para um seminário interno e depois se disponibilizando para ir para onde a igreja enviar. Então, eu vou abordar um pouco do meu testemunho, Amém. Eu creio que vai edificar. E quando eu comecei a entender isso, na verdade eu não queria seguir esse caminho. Eu venho de uma família pastoral, a minha família toda praticamente é envolvida com a igreja, tem tio, primo, o pai. Então, para mim aquilo era só para eles. Eu queria ter uma vida normal, entre aspas, fazer uma faculdade normal, seguir a carreira profissional e dar continuidade à vida. Nesse meio termo, eu comecei a focar, passar no vestibular, para passar no Enem, e Deus ali foi falando comigo, foi levantando pessoas, foi mostrando para mim mesmo que eu tinha um chamado, que eu tinha uma tarefa a cumprir, uma missão a cumprir através da minha vida. E eu jovem, eu me lembro que era no ano de 2017, eu estava fazendo pré-vestibular e numa das reuniões distritais, assim, eu fazia parte, era supervisor distrital de adolescente. Também já não entendia o porquê eu estava fazendo parte daquilo, eu era um líder adolescente, eu queria fazer minha faculdade, dava tempo a futebol, aos amigos, a saideira, e não queria saber nada da igreja, Foi aos poucos que isso foi acontecendo. E de repente
Deus me jogou na parede, eu entendi que era melhor obedecer, né? Melhor obedecer. Amém. E eu tive a oportunidade de estudar um pouco fora. Eu recebi a oportunidade de estudar nos Estados Unidos e ali eu já estava com o coração voltado a fazer teologia, só que eu não sabia o que iria acontecer mais pra frente, né? Eu fui de braços abertos, eu fui colocando Deus na frente, eu fui, ó, Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai guiando, o Senhor vai abrindo as portas. E tu vê, né, que Deus, o agir de Deus é sobrenatural e Ele realmente vai abrindo as portas. E eu novo, não sabendo, né, falar o inglês, não sabendo nada, eu fui de braços abertos. Uma hora eu tinha que beber água, uma hora eu tinha que ir no banheiro. Uau. E eu me virava e eu comecei a enxergar as mãos de Deus. Realmente, isso é algo específico, é um chamado. E eu jovem, eu deixei de lado a família, fiz renúncias, deixei de lado o meu sonho, o objetivo de passar numa faculdade, o objetivo de e ter uma vida profissional normal, e de repente houve a oportunidade também de fazer o interno. E na época o dólar estava aumentando, as despesas estavam aumentando, eu retornei pro Brasil e fui pro seminário interno. E ali Deus já foi falando comigo, e ali eu fui entendendo o chamado, fui entendendo a visão, o propósito que Deus tinha para mim, e eu novo, disposto a me entregar, e Deus foi falando, foi me mostrando, e eu fui crescendo, sabe? Fui crescendo. Se formamos aí junto, né? Eu tive essa felicidade de me formar junto com o Isaac, e eu vejo que Deus, Ele realmente nos chama. Sim. Nós, primeiro é um chamado para um relacionamento, e hoje eu entendo é um chamado para cumprir essa missão. Né? A tarefa foi confiada a nós, entende? Essa fala é sensacional do Felipe, porque a ordem é exatamente essa. Jesus chama os seus discípulos para estar com ele. Então o primeiro chamado, como o Felipe disse, é para um relacionamento mais íntimo. Sempre que as pessoas me perguntam, pastor, como eu posso descobrir o meu chamado? Eu recebo sempre essa pergunta, o meu propósito, é uma mensagem que eu carrego. As pessoas precisam primeiro entender o chamado de estar com Cristo. Andar com Jesus. Né? A chave é Glória viver a um Deus. relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E uma outra chave que eu peguei, eu estou aqui pegando chaves, é que Deus se revela nos processos. É verdade. Felipe estava se especializando, Isso aí. foi para os Estados Unidos. Então, assim, você não precisa parar a sua vida para viver um chamado. O processo, ele vai acontecer, o chamado ele vai acontecer. As portas vão se abrindo, né? Deus vai É verdade. Exatamente. movendo as águas e a gente vai obedecendo, Exatamente. seguindo. O que fazer quando você ainda não sabe o que fazer? Segue a vida. Felipe estava estudando, estava fazendo faculdade, estava se qualificando. Eu estava fazendo um preparatório para entrar na Marinha. Cara, todo mundo tem sua... Eu tinha um pequeno negócio, eu me lembro que eu vendia trufas. É mesmo? Cheguei a vender empreendedor. trufa na rua, eu ia pela rua, nos terminais de ônibus, na frente dos Uau. colégios, era um E olha microempreendedor. que você também é filho de pastor, Sim. né? A gente particularmente, eu não achava que isso era pra mim. Sim. Era pro resto da família. Pensava era a mesma coisa também. E Eu vou queria seguir ser. minha vida, vou seguir meu caminho, né? Uau. Não tem por que olhar Deus isso. chama quem está se movimentando, É pessoal. verdade, Você é que é verdade. jovem, que está nos ouvindo, você precisa se movimentar. Seja vendendo trufa ou indo para os Estados Unidos estudar, ou se preparando Se para planejando, entrar na né? Marinha do Brasil, como foi o meu caso. Mas você precisa se qualificar. Agora, o pastor Hernandes tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que o chamado de Deus é como se você visse uma porta e você só enxergasse aquela porta, diante de todas as possibilidades. Sim. O chamado de Deus não é para quem fracassou em tudo na vida. Porque no nosso caso aqui, isso, embora eu seja mais velho, só um pouco. Felipe tem 23, Isaac 25 e eu tenho 37. Eu tenho um pouco mais de quilômetros, mas a experiência é muito parecida. Porque tem muita gente que decide ir para o ministério quando já fracassou em tudo. O pastor Hernandes diz que o ministério não é para quem tentou tudo e não conseguiu nada. verdade. O ministério é exatamente para quem teve todas as portas abertas, mas só enxergou uma. Quando foi o momento, e aí o Isaac pode compartilhar também, depois eu vou compartilhar o meu, quando foi o momento que você olhou diante de todas essas portas e você enxergou a porta do ministério e aí tudo passou a fazer Eu me sentido. lembro que eu tive uma experiência na praia.
Uau, Eu tava que lugar bom pra ter eu estava de férias com a família. Lugar bom pra ter experiência com Deus. E meu irmão, ele tinha ido surfar, só tava eu, meu pai e minha mãe na areia. Minha mãe não é muito de ir pra areia, né? Vai só eu e meu pai assim às vezes. Minha mãe gosta de ficar mais em casa lá. Aí, de repente, no meio daquela multidão, saiu um ambulante e falou assim: o senhor é pastor, né? Eu tomei um susto assim, falando, senhor, pastor? Eu falei, como assim? Como o cara sabe disso, né? E virou pra mim e falou assim, e você tem o chamado de Deus nessa geração. E eu vi que aquilo foi, sabe, o bater do martelo mesmo. E estava minha mãe e meu pai, olhou assim, todo mundo ficou, rapaz, é um anjo de Deus aqui. De repente, quando a gente olhou, ele já tinha sumido. Meu Deus. E aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo no interior, sabe? Aí teve a experiência de sair a nota do Enem, eu tive a oportunidade também de estudar em outros lugares, mas foi aquilo que você falou, você enxergou a porta. Uau. Eu enxerguei a porta e vi as mãos de Deus ali. Sim. Falei, é Deus que está me conduzindo agora, então eu me entrego, eu me coloco à disposição, digo, eis-me aqui, e aí foi. E você, Isaac, como é que foi tua experiência com essa porta reluzente que atrai a gente de uma forma sobrenatural? Me lembro que em 2017 eu estava prosperando bastante com o meu negócio, chegava a arrecadar de líquido mesmo, pra mim, não só do bruto, cerca de R$2.600. Isso era muito dinheiro pra mim. A trufa era muito boa, você comprou, né? Você comprou, era partiu boa. vender tudo. Eu cheguei a arrecadar... Só começo de ministério aí, né? Eu tava ganhando bastante dinheiro com isso. Eu morava em casa, morava na casa dos meus pais, e pra mim aquilo era uma renda muito boa. Eu tava viajando bastante com os meus amigos, conseguindo curtir muito bem a minha juventude, e tinha me encontrado nisso. Sim. Já estava me planejando para fazer faculdade de ciências políticas aqui no centro de Petrópolis também, porque eu tinha um sonho em ser um assessor parlamentar. Eu sempre gostei muito de me comunicar, de lidar com pessoas, e eu ainda não sabia da questão de que Deus, de que era tão sério o fato de que Deus tinha um chamado ministerial para minha vida. E eu me lembro que eu comecei a orar, procurando uma direção de Deus para saber se era realmente o que Ele tinha para minha vida, seguir nessa carreira política. Porque eu me lembro que um dia o pastor Alex Cordeiro, diretor da AGMIL, um abraço, pastor Alex, meu amigo, ele foi almoçar lá em casa, ele sempre foi muito amigo do meu pai, ele tinha ido almoçar lá em casa. E ele me questionou por que eu não fazia seminário. Eu fiquei muito pensativo com aquilo, porque eu desenvolvi um trabalho com jovens nas ruas. Eu até, junto com o Felipe, a gente desenvolveu um projeto Petrópolis para Cristo. Isso a gente nem imaginava que ia dar, já era aonde ia Deus dar, é verdade. Moldando ali pro chamado. A gente vinha aqui para a Praça da Liberdade e evangelizava ali, e a gente ganhava muita alma para Jesus, e também evangelizávamos nas frentes das boates. A gente ia com violão, começava a tocar umas músicas lá de Fernandinho, Bruna Carla, e vinham pessoas que eram desviadas e começavam a mover do Espírito Santo ali naquele local, e alguns pastores tinham conhecimento disso, então eles viam que a gente trabalhava em áreas evangelísticas, áreas potenciais da igreja, alavancando o reino de Deus. Sim. Eu tinha feito um ano antes, que esse ano eu já tinha me formado, 2017, 2016, eu tinha um projeto de evangelização na escola, em que no ano mais de 37 adolescentes tinham se convertido, aceitado Jesus. Uau. E ali a gente pregava, louvava. Então surgiu esse questionamento do pastor: por que você não vai para o seminário interno? Você está aí, está em casa, tem o seu negócio, mas ele é móvel e tal, você consegue vender trufa lá também. Ele me contou que os seminaristas também vendiam trufa. E lá no seminário a gente vendeu muita trufa, ganhamos muito dinheiro para poder custear os cursos que a gente pagava na igreja, atualizações teológicas, foi muito bom. E aquilo me deixou muito inquieto. E eu fui orar. Enquanto eu orava, eu lembro que eu pedi uma confirmação radical a Deus. Então, se você está aí em casa nos ouvindo, tem dúvida do seu ministério, peça uma confirmação a Deus de ouro aí. radical
radical. Chave dourada. Porque aí é de Vai fato, orar. acontece de fato isso que o É pastor... aquilo que eu comecei falando, a intimidade. A intimidade. Com Deus. E isso que o pastor Hernandes Dias Lopes ele fala é muito interessante porque é a porta. Todas as outras portas, Não faz sentido. elas não mais. fazem Exato. sentido. Então peço a confirmação que deixe tudo claro para você nessa direção. Eu lembro que eu falei assim, se é da vontade de Deus que eu vá para o seminário, eu quero que a região pague o meu seminário e eu não quero Rapaz, falar com essa- ninguém. Esse é ousado, esse foi Eu não quero ousado. falar com ele- ninguém. Esse é um sinal Sobrenatural. E eu me lembro que isso era em julho. Eu comecei a orar. Quando foi em outubro, o meu pai ele tinha vindo, na época era o bispo Anderson Caleb, bispo da primeira região aqui. E o meu pai veio conversar com o bispo Caleb e voltou do escritório do bispo Caleb com Assim Cremos, com a dedicatória do bispo, outro livro dele também. Creio, logo penso, com a dedicatória. E eu perguntei pro meu pai o que era aquilo. Ele falou, eu conversei com o bispo e a região vai custear o seu seminário. Uau. E eu não tinha comentado com meu pai que eu queria isso. Eu tinha falado para ele que começou a surgir o desejo no meu coração, eu estava orando. Eu não tinha dito para ele que eu tinha em oração colocado essa condição à prova com Deus. Uau. Então foi algo extremamente sobrenatural. E aí eu fui pro seminário. Agora, o que eu Hoje pego estou aqui. ouvindo tanto Felipe como Isaac é que vocês estavam servindo a igreja. Isso é Amém, muito isso importante. também. Algumas pessoas querem ter um ministério suntuoso, exponencial, mas simplesmente não servem. Vocês estavam indo Não tinham lá frutos, para a né? praça, com violão, evangelizando, ganhando almas. Enquanto o seu chamado não floresce a ponto de você ir para o seminário, você precisa fazer alguma coisa. É verdade. Você precisa Pro reino servir, também. ajudar o seu pastor. E outra coisa que eu capturei aqui na sua fala é a importância de um mentor. O Alex, ele foi esse instrumento de É Deus, verdade, pastor verdade. Alex, para sua vida. Na minha vida foi o pastor Adilson Serpa, que já mora com Jesus. E os mentores, eles conseguem enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. É verdade. Então, assim, é muito importante, você que está nos ouvindo, você precisa de um discipulador, um mentor mais experiente, alguém que conheça o coração de Deus, que vai nos nortear. Você teve alguma coisa do tipo? Então, eu me lembro que a gente aprendeu em uma das aulas com o pastor Samuel, hoje pastor em Itaquera. Eu tive a oportunidade de estagiar com ele no meu último ano, quarto ano, no seminário, que é necessário 3 pessoas na nossa vida. O mentor, a segunda pessoa, aquele que vai estar ao seu lado compartilhando contigo da mesma um idade, amigo, né? entendendo Alguém que as- está indo para onde você está. e o discipulador. Fantástico. Então é necessário a gente caminhar com essas pessoas, caminhar com quem a gente vai aprender, com o nosso mentor, caminhar com aquele que está crescendo junto, que compartilhar as dores, compartilhar, Fantástico. né, as emoções, compartilhar o mesmo crescimento e você fazer o discípulo, orientar É alguém. verdade. Puxa, sensacional. Entende? Uma via de mão dupla. O que você... Exatamente. Imagina, a pessoa às vezes quer ir pro ministério, ela quer viver o chamado, mas ela não tem ovelhas, né? Você Uau. tem que ir pro seminário Exatamente. com ovelhas, você não tem que Fantástico. É um dos temas que a gente trabalhou no último ano, que é ser e fazer discípulo. Exatamente. Então você é um discípulo de Cristo e você faz discipulador. discípulos. Eu li uma Exatamente. frase preciosa que dizia assim: todo mundo precisa ter um Barnabé como discipulador e um Timóteo como discípulo, que venha a ser o Paulo. Todo mundo precisa ter um Barnabé, que é quem te discipula, Sim, o mentor, e um né? Timóteo, que é quem você É isso discipula, aí. ou mentoria. Porque você ao mesmo tempo tá aprendendo e tá ensinando. ensinando, E é a tá melhor forma de a gente transmitindo. caminhar, né? Exato, é o efeito do Mar da Galileia. Em relação ao Mar Morto, a diferença básica do Mar da Galileia para o Mar Morto é que o Mar da Galileia recebe e entrega. O Mar da Galileia tem vida, porque ele recebe de cima aquela corrente e ele entrega, diferente do Mar Glória a Morto, Deus, que só tem vida, recebe. é forte. Então você que está Só querendo vou anotar viver o aqui, tá? ministério, compartilha a Vai oferta. surgir na pregação, vai surgir Olha o na Pix pregação. aí, olha o né? Pix aí. Compartilha a oferta quando citar a fonte, viu? isso aí. Tem mais uma pergunta boa aí, Isaac? Então, eu tenho uma pergunta para Vamos você, Felipe, quanto ao seguinte: você tem algum exemplo bíblico que você olha assim e ele descreve o seguinte para você? De fato, o chamado na vida do jovem é algo divino, é bíblico.
Agora, esse exemplo não tem como deixar de fora Timóteo, né? Timóteo, a gente pode olhar para ele através também das cartas de Paulo, que Timóteo foi esse jovem, esse pastor jovem, esse pastor que entendeu o chamado desde novo e teve um sucesso na sua missão, né? Ele pôde dar continuidade àquilo que Jesus havia ensinado para os seus discípulos. Essa é a formação de discípulo, né? Keith Phillips, ele fala no livro Formação de Discípulo que o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos era que eles dessem continuidade àquilo que ele havia ensinado. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida, A Formação de um Discípulo. Top demais. Keith Phillips. É um livraço. A gente pode colocar depois na descrição. Vale a pena. E Timóteo, ele deu continuidade, né? Timóteo, ele teve ali o seu mentor, né? E pôde dar continuidade àquilo que Paulo havia ensinado para ele. Verdade. Eu vejo que a gente, jovens, precisamos realmente devorar ali as cartas de Paulo, né? Ler e reler e entender que Deus chama diferentes tipos de pessoa, jovens, adolescentes, adultos. Um Deus geracional, né? Exatamente. A gente vai olhar para a narrativa bíblica, a gente vai ver o tempo inteiro Deus conectando gerações. Você vê para um Moisés, tem um Josué. É verdade. Você vê sempre para uma Esther, tem um Mordecai. Você vai ver para um Paulo, tem um Timóteo. Aí a gente vai ver a profecia de Joel 2:28, que conecta jovens e velhos se cumprindo, os velhos sonhando, os jovens profetizando. Outro dia eu estava até ouvindo sobre uma tradução que diz que os jovens, na verdade não é uma tradução, uma interpretação. Sim. Alguém interpretou esse texto da seguinte forma: os jovens vão profetizar aquilo que os velhos estão sonhando. Olha só. Olha, glória a Deus. Que é algo sensacional. Então, conexão de gerações é alguma coisa totalmente bíblica, alguma coisa... Agora eu estou curioso para futucar vocês, provocar sobre os desafios de ser chamado na juventude. O que vocês podem pontuar aí, porque não tem só bônus, o ministério tem bônus, o chamado tem bônus, é muito honroso ser pastor. É mais bônus do que ônus, embora tenha o senso comum de que o ministério é sofrimento, o ministério é dor. Não, o ministério é uma diversão santa, é prazeroso, mas tem os desafios. E o que vocês podem pontuar como os desafios para um jovem pastor, para um jovem que se decidiu entregar-se para o ministério na juventude? Um de cada vez aí. Pode ir. Acho que algo incrível para nossa geração, eu gosto muito de ler sobre gerações. E a nossa geração, que é a de quem nasceu entre os anos 90, 91 até 2000, é uma geração que ela é conhecida pelos estudiosos como a geração que larga tudo para viver um sonho. Uau, a geração Y, né? Y, exatamente. E eu penso que se você é alguém que foi chamado por Deus para um ministério, a sua juventude é a melhor época para você viver esse sonho e se entregar por tudo. Eu sei que há desafios no ministério quando você é chamado. Lá no seminário interno nós encontramos muitos desafios. E às vezes a gente chegar numa segunda-feira, que é o dia de folga lá no seminário, de terça a sexta tem a cozinheira, mas na segunda-feira, se você não tiver um dinheiro de oferta ali, você tem que orar, tem que jejuar pela sua conta. Mata o lagarto lá e come. É verdade. Ou você pega alguma coisinha ali, faz uma mistureba ali na cozinha do seminário, mas eu penso que é a melhor época da sua vida para você se colocar à disposição de passar necessidade. Uau. Inclusive. Sim. Você está construindo a sua vida, seja ela onde for, na área profissional que for, e a gente vê vários profissionais do mercado de trabalho, no começo é a hora de ralar. Sim. Eles ralam. Quando é lá para fora, eles se entregam, eles se dedicam, eles se empenham, eles passam por privações e se colocam à disposição daquilo, porque eles estão vivendo o sonho deles. Sim. Então eu penso, se Deus me chamou para viver o ministério e esse é o meu sonho, eu vou dar todo o meu sangue, eu vou dar toda a minha força, e a juventude é a época que a gente tem da nossa vida de maior força. Eu vejo também que isso a gente pode enxergar em todas as áreas, né? Seja financeira, emocional, familiar. É necessário você fazer renúncia. Sim. Você que é chamado, você vai
de certa forma, fazer uma renúncia. Seja da família, seja morar longe, seja morar em outro país, seja a língua ou até mesmo a questão financeira, você vai ter que fazer renúncia. E você tem que estar disposto a dar o braço a torcer nessas renúncias. Passar pelo sofrimento. O sofrimento, né, ele leva a perseverança. A perseverança leva, né, a esperança, a confiança em Deus. Paulo fala em Romanos 5, e isso é necessário a gente passar por isso. Sim. É necessário passar por essa tribulação, é necessário passar por essa dificuldade. E a gente não foge disso. De novo, com gás, né, à disposição, mas passamos também por certas renúncias na nossa vida. É o que gera a fibra moral, que vai ser fundamental para o ministério. Não há propósito sem processos. Esses processos das dificuldades. Eu lembro que quando eu não fui seminarista interno, sonhava em ser seminarista interno, cheguei a passar pelo processo, mas eu não tinha condições, não tive a região. A região me pancando, né? Não tive esse know-how, e aí eu tive que trabalhar. Eu era ajudante de cozinha. Sim. E muitas vezes eu estudava para a prova de teologia sistemática, e mexendo ali a panela, cumprindo a minha carga horária. Então é importante essa fala aqui nossa, porque o ministério ele é importante, esses processos, e não há um propósito genuíno, não há uma construção vitoriosa sem que esses processos sejam vivenciados. E você que deseja viver o ministério, é fundamental que você tenha coragem, que você tenha disposição, mas sabendo que vai valer a pena. É isso. E já caminhando aqui para o final desse episódio, eu quero, Felipe, que você deixe uma palavra para aqueles jovens que estão nos ouvindo agora e que desejam viver o ministério, ou que não desejam, mas estão considerando sobre. Traga uma palavra aí para essa moçada. A minha palavra final, jovem, é que você pode ter certeza que Deus, Ele te escolheu. Ele tem um chamado através da sua vida. Então sirva, ame a Deus, busque a ter um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Que Deus ele vai te usar, vai te honrar, vai te colocar num lugar necessário para você servir, para você buscar, para você cumprir a missão que Ele confiou, que Ele te escolheu. Então, Amém. Fica aqui o meu abraço, fica aqui, né, todo o carinho, o agradecimento pelo convite de vocês. Prazer, cara, te receber aqui. Isaac, entrega algo aí para essa geração que nos ouve, para os jovens. Depois eu vou falar.